povo do Reino Hacker, sejam bem-vindos a uma nova aula de lógica de programação. Hoje estaremos comentando um pouquinho sobre o desenvolvimento de algoritmos. Começando com pseudocódigo. É uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando linguagem simples de forma a ser entendido por qualquer pessoa, sem necessidade de conhecer a sintaxe de nenhuma linguagem de programação. Os algoritmos são independentes das linguagens de programação. O algoritmo deve ser fácil de se interpretar e fácil de codificar, ou seja, ele deve ser o intermediário entre linguagem falada e linguagem de programação. Regras para construir algoritmos. Para escrever um algoritmo, precisamos descrever a sequência de instruções de maneira simples e objetiva. Portanto, utilizamos técnicas como usar somente um verbo, imaginar que estamos desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática, usar frases curtas e simples, ser objetivo, procurar usar palavras que não tenham sentido dúbio, ou seja, que não tenha diferentes interpretações. Fases. Ao montar um algoritmo, precisamos dividir o problema em 3 fases fundamentais. 1. Entrada, que se refere aos dados de entrada do algoritmo. 2. Processamento, que são procedimentos utilizados para chegarmos a um determinado resultado. E 3. Saída, que são os dados já processados e o resultado obtido. Exemplo de algoritmo. Imagine o seguinte problema. Os alunos da 4ª série realizam 4 provas, sendo a prova P1, P2, P3 e P4, que normalmente são prova 1, prova 2, prova 3 e prova 4. E a gente tem que calcular a média final dos alunos. Bom, a média final a gente vai ter que somar a prova P1, P2, P3 e a prova P4 e depois dividir por 4. Portanto, para a gente montar esse algoritmo proposto, a gente vai fazer 3 perguntas. Quais são os dados de entrada? O que será o processamento utilizado e quais serão os dados de saída? Bom, os dados de entrada são as notas das provas, que é a prova 1, 2, 3 e 4. O processamento utilizado será somar os dados de entrada e divididos por 4. E os dados de saída serão os resultados da média final. Vamos aqui ver como que ficaria o nosso algoritmo. Então a gente vai receber cada nota de prova e armazenar na memória. Primeiro a gente vai receber a nota da prova 1, que é 7, a da prova 2, que é 9, da prova 3, que é 8, e da prova 4, que é 6. Feito isso, a gente vai somar as notas. 7 mais 9, mais 8 mais 6, que é igual a 30. Se a gente dividir o resultado por 4, como saída a gente vai mostrar o resultado final, que é 7,5. Teste de mesa. Após desenvolver o algoritmo, ele deverá ser testado. Esse teste pode ser chamado como teste de mesa, que significa seguir as instruções do algoritmo de maneira precisa para verificar se o procedimento utilizado está correto ou não. Ou seja, você faz o papel do processador e executa as tarefas sequencialmente, progressivamente, linha por linha. Como exemplo da questão anterior, a gente pode montar uma tabela, que vai receber os dados de entrada, ou seja, as notas de cada aluno, e depois a gente vai fazer o processamento, que é o cálculo das médias, e apresentamos o resultado final, que é a saída dos dados. Algoritmo não computacional. Aqui a gente tem um exemplo de algoritmo não computacional cujo objetivo é usar um telefone fixo. Observe que o algoritmo tem um início, uma sequência de procedimento onde dentro dela ocorre um desvio e um fim. Então, para a gente executar o algoritmo, vocês começam tirando o fone do gancho, esperamos o sinal da linha, teclamos os números que desejamos chamar. Se o telefone der sinal de chamada, então a gente vai conversar e depois desligar. Se não, ou seja, caso o telefone não dê sinal de chamada, e sim ocupado ou mudo, você vai desligar e voltar repetindo todos os procedimentos até conseguir fazer uma ligação. Algoritmos em Portugal. Durante o nosso curso a gente vai aprender a desenvolver nossos algoritmos em uma pseudolinguagem conhecida como Portugal, ou português estruturado. Para isso, iremos utilizar o Portugal Studio, um ambiente para iniciantes em programação e que falam português e que desejam aprender a programar. Aí já está o link do site, vocês podem acessar e conhecer bastante lá o Portugal. Ele é bem didático, ensina bastante coisa e é excelente. Então nas próximas aulas a gente já vai começar a trabalhar com ele. É isso, até a próxima aula.